E aí, pessoal do canal, Dr. Arthur Curtarelli falando. Hoje a gente vai falar sobre pés diabéticos e uma grande dúvida dos pacientes. Eu tenho diabetes, é perigoso para os meus pés? Antes de eu te responder essa pergunta, deixa um like e comentário aqui embaixo. A grande dificuldade do diabetes é que é uma doença silenciosa, por isso ela é tão traiçoeira. E muitos pacientes que têm diabetes não acreditam na doença porque ela não é palpável, é muito difícil de visualizá-la. O exame alterado é muito pouco para convencer alguns pacientes de que eles têm que fazer o controle adequado da glicemia. E se o paciente é um pouco mais idoso, por exemplo, se você está cuidando de um parente seu que tem diabetes e é um idoso, habitualmente eles têm ainda mais dificuldade em aceitar dieta e adequação glicêmica. Mas isso é muito importante porque, dentre várias alterações que o diabetes acaba desencadeando no corpo, ele faz uma alteração da parte de nervos da periferia e também da parte de circulação da periferia. Se a gente pega o pé como exemplo, o paciente que tem diabetes avançado não faz controle adequado, ele tem diminuição da sensibilidade e aí ele fala que formiga o pé ou ele simplesmente não sente. E a gente sabe que chega menos sangue na extremidade também, porque os vasos sanguíneos vão sendo corroídos pela doença, que nem um cano de água que vai sofrendo com ferrugem, o vaso sanguíneo arterial vai sofrendo com a aterosclerose. E aí você junta um paciente que tem baixa sensibilidade no pé com um baixo aporte sanguíneo. O que isso acaba desencadeando? Uma ferida. Então sim, o diabetes é muito perigoso para as extremidades. E o pior, o paciente que abre uma ferida na planta do pé, entre os vãos dos dedos, ele não sente essa ferida. Então ele só vai perceber a hora que essa ferida toma uma proporção muito grande. Vou te mostrar aqui uma imagem muito clássica entre nós médicos de pacientes que têm pé diabético. Então essa daqui são feridas plantares do paciente que tem pé diabético e que por uma lesão de pressão repetida, ele abre uma ferida na planta do pé. É muito difícil ele visualizar a própria planta do pé e ele não tem sensibilidade. E aí essa ferida vai acabar se mostrando para ele ou para algum familiar quando ela já fica muito grande. E aí ela pode evoluir para quadros muito graves como esse daqui, onde a gente tem uma ferida em associação com uma infecção. Então imagina um paciente que tem baixa sensibilidade, baixo aporte sanguíneo na extremidade e agora ele tem uma ferida que está infectada. Como é que a gente faz para resolver? Então sim, o diabetes é muito perigoso para as extremidades, ainda mais para os pacientes que têm diabetes há muitos anos e que não estão fazendo o tratamento adequado. O que fica de sugestão aqui? Que alguém faça vigilância desse pé de forma adequada, então não pode ser o paciente que avalie a própria planta do pé, tem que ter um familiar ou algum cuidador que olhe para ele entre os vãos dos dedos, que olhe tanto a sola do pé quanto a planta do pé e que o cuidado com as unhas seja extremo, porque às vezes vai na podóloga ou mesmo faz o corte em casa e acaba machucando o canto da unha e isso predispõe a uma infecção que vai ser difícil de curar. Pior ainda se tiver micose na unha, facilita ainda mais a entrada de bactérias. E caso eu tenha diabetes e eu estou com uma ferida, o que eu devo fazer, doutor Arthur? Bom, aí sem sombra de dúvidas você já é candidato a procurar seu médico vascular para que ele faça uma avaliação de quanto de sangue que chega no teu pé, se vai precisar melhorar essa circulação com tratamento de cateterismo ou com tratamento de remédio e principalmente se você tem infecção na extremidade ou não. Muitas vezes precisa levar para centro cirúrgico para fazer lavagem, retirada da parte que já não tem mais vitalidade. Pense que todos os comprimidos que você toma só vão chegar na extremidade se tiver sangue chegando lá, porque o sangue leva o calor, leva o oxigênio e leva todos os nutrientes. Se não tem sangue chegando, não tem como cicatrizar uma ferida. Então, se você já tem uma ferida, e por mais que seja uma pequena feridinha, vale a pena você consultar seu médico vascular. A gente sabe que as grandes feridas de extremidade, elas passam por um estágio evolutivo. E o primeiro dele é um calo. Então, se você já tem um calo, vale a pena você passar por essa avaliação, porque, sem sombra de dúvidas, no paciente diabético, prevenir é muito melhor do que remediar. Se a gente pega uma ferida pequenininha, dá para a gente correr atrás e salvar o pé desses pacientes. E, por último, fica a recomendação que, além da avaliação seriada por um cuidador ou por um familiar, que o paciente diabético utilize
um calçado de forma adequada. Não dá para o paciente usar calçado tipo Havaiana, que fica machucando entre o vão do dedo e facilitando ali bater o canto da unha, raspar o calcânio. Então esses pacientes, se eles forem utilizar sandália, tem que ser aquela sandália do tipo velcro, que cobre aqui a parte superior, e também não pode ser o chinelo Rider, tem que ser aquela do tipo velcro, que fica bem apertadinho ali no pé, bem firme, para evitar a lesão. E se ele utiliza calçado, muito cuidado ali com meia, para não fazer nenhum tipo de machucado. Espero que esse vídeo aqui tenha tirado algumas dúvidas suas e te alertado caso você tenha diabetes para fazer um cuidado extremo do seu pé. Eu te espero nos próximos vídeos do canal. Não deixa de deixar um like e comentário aqui embaixo.